Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, eu estava lendo aqui em 2 Reis e tem algo que eu achei muito interessante. 2 Reis, capítulo 23. Eu li o capítulo 23 todinho e eu vou fazer aqui um resumo de algo muito interessante, né, que eu pude aprender através desse capítulo. Mas antes vamos voltar um pouco para o capítulo 21, também de 2 Reis, que fala de Manassés, o rei ímpio de Judá. Antes de Manassés, os reis de Judá eram reis que seguiam, né, as leis de Deus. Os reis de Israel eram reis ímpios, né? Não tinha reis que seguiam os mandamentos de Deus, né? Os reis de Israel deixaram as leis de Deus e seguiam outros deuses, faziam idolatrias, viviam no pecado. E Israel não vivia sobre bênção, né, e paz. Era sempre guerras e guerras, porque não tinham aquela obediência a Deus, né? Depois de Salomão, né, aí veio a divisão, né? Deus dividiu, ficou rei de Israel e rei de Judá. Deus dividiu as tribos, né? E sempre o rei de Judá, ele vinha obedecendo a Deus, né? Ao contrário dos reis de Israel. Mas aí entrou esse rei Manassés, que está aqui no capítulo 21 de 2 Reis. Esse rei Manassés, ele foi um rei ímpio. Ele também fez Judá pecar, né? Então, Deus se entristeceu também com Judá, assim como se entristeceu com Israel. Esse rei reinou 55 anos. Agora vocês imaginam aí, 55 anos, né? Mudou tudo que o povo de Judá acreditava, ele mudou. E passou a também fazer altares para deuses falsos, fez o povo, né, cometer esse pecado que abominava aos olhos de Deus, que é a idolatria, e muitos outros pecados, né? Então eles se desviaram totalmente do que era, né, a lei de Deus. Esqueceram até o livro das leis, né? E aí que depois de Manassés veio Amon, que também foi um rei ruim, né? Seguiu as mesmas regras do rei de Manassés, né? E depois de Amon veio Josias, né? Finalmente, né, um rei que resolveu reparar o templo. E nessa reparação do templo, Ilquias achou o livro das leis. Então Ilquias levou o livro para o rei Josias, né, leu o livro para o rei Josias. E o rei Josias, imediatamente, quando escutou as leis de Deus, né, quando ele ouviu Ilquias ler esse livro, ele caiu, sabe? Ele rasgou suas vestes, ele viu o quanto Judá estava em pecado, o quanto eles tinham errado com Deus, né? O seu arrependimento foi sincero, sabe? Foi sincero. Então ele imediatamente mandou eles consultarem, aqui no capítulo 22, no versículo 14, né? Mandou eles consultarem uma profetisa que se chamava Uda. E essa profetisa, né? Deus falou através desta mulher de Deus, né? Deus usou esta mulher para falar a Josias que todos aqueles castigos que estavam na lei, porque Deus, ele colocava as leis e colocava também as punições caso as pessoas não cumprissem com as leis de Deus, né? Então todas aquelas maldições que tinham no livro das leis, Deus falou através da profetisa Uda que iria cair sobre Judá, né? Assim como Deus, ele estava triste com Israel, né? Deus também estava triste com Judá.
e todas aquelas maldições iam cair sobre Judá. Mas Deus, né, quando a profetisa, né, através da profetisa, Deus falou para Josias, ele disse: como tu se arrependeu, né? Tá aqui, vamos ver aqui no versículo 18 do capítulo 22 de 2 Reis. Tá aqui, ó. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras de que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Deus, pelo arrependimento de Josias, né? Deus viu o quanto ele se arrependeu, o quanto ele se humilhou, ele chorou, ele rasgou as suas vestes. E Deus poupou Josias, né? Disse: olha, eu vou te poupar, né? Tu não vai ver todo o mal que vai cair sobre Judá, sobre Jerusalém. Antes eu vou te recolher. Antes Deus preferiu levar Josias, né? Deus decidiu levar Josias para que ele não passasse por todo o sofrimento que Jerusalém ia passar, né? Devido aos reis passados, os reis antigos, que fizeram o povo pecar. O povo estava, gente, numa iniquidade tão grande. O povo não obedecia mais a Deus em nada. Só seguiam os conselhos dos seus próprios corações, faziam as suas vontades. Seguiu outros deuses que o agradavam, né? Seguiu outros deuses, outras leis, mas não queriam seguir as leis de Deus. Então, o que Deus fala, Deus cumpre, né? Então, Deus não ia ter misericórdia desse povo. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Deus é amor, mas Ele é justiça. E foi isso que a profetisa falou para Josias. Josias imediatamente, reuniu todo o povo, leu o livro das leis para o povo, né? Queimou todos os ídolos, quebrou todos os altares que eram para deuses falsos, né? Ele fez de tudo para que o povo pudesse se arrepender, para que Deus voltasse atrás, que Deus não castigasse a Jerusalém, né? E ele fez o possível, sabe? Ele teve todo o trabalho de desfazer tudo que aqueles reis do passado, por mais de 50 anos, fizeram, né? Mostrou para o povo a verdade, que eles estavam errados, e fez o possível, fez tudo o quanto ele podia fazer. Só que aqui, gente, no versículo 26 do capítulo 23 de 2 Reis, todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado, o primeiro rei ímpio de Judá, o rei que fez Judá pecar. Por causa dele, né? Por causa dele, a ira do Senhor não se apagou, né? E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa que disse: estará ali o meu nome. Deus não perdoou, gente. Deus não retirou a sua palavra. O que a gente pode tirar aqui, que a gente pode tirar como reflexão para o nosso viver. Gente, tem gente que brinca com Deus. Tem gente que brinca de ser crente.
Tem gente que vai brincando. Ah, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Ah, no momento que eu quiser, eu me arrependo, Deus me perdoa. Ah, é só uma coisinha de nada, eu vou fazer. Não me importa se estou desagradando a Deus. Deus perdoa tudo. Deus vai me perdoar. E vai pecando, sabendo que está errado. Sabendo que está fazendo coisas que não está agradando a Deus. O pior pecado é aquele que você sabe que está pecando. Você sabe que está pecando e não está se importando, né? Porque nós pecamos. Todos os dias nós pecamos, mas nós não queremos pecar. E quando nós cometemos algo que desagradamos a Deus, a gente se arrepende. Fica aquela angústia dentro de nós, aquele arrependimento, aquele sentimento de perdão. Senhor, me perdoa, eu não queria, aconteceu, mas eu não queria, sabe? E quando a pessoa peca e não se importa, né? Porque acha que, isso não vai afastar Deus de mim, não. Isso não vai fazer Deus se afastar de mim, não. Isso não vai trazer nenhum mal para minha vida, não. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus cuida de mim. Gente, aqui tá bem claro. Aqui tá bem claro, não brinca com Deus, não. Não brinca com Deus, não. Esses reis, eles brincavam com Deus. Israel, a gente vê a história de Israel, né? Vinha um rei, o rei foi mal, fez tudo quanto era mal aos olhos do Senhor. Aí vinha outro, tentava consertar, né? Passavam os anos bem, tudo servindo a Deus. Aí de repente, quando eles passavam os anos servindo a Deus, era só paz, gente. Tinha paz, acabava as guerras. E quando tinha guerra, eles sempre venciam as batalhas, sabe? Eram só bênção e vitórias. Mas quando vinha um rei que fazia o povo se distanciar de Deus, pecar, fazer tudo contra a vontade de Deus, só vinham maldições. Era guerras atrás de guerras. Quanta gente não morria nessas guerras, né? Então, era fome, eram doenças. Gente, vinha só coisa ruim sobre esse povo quando eles estavam distantes de Deus. Aí de repente vinha outro rei e o povo se convertia. E aí era bênçãos, né? E sempre assim, né? Até que chegou um momento que, quando aqui em Judá, né? Judá, também Israel, Deus não perdoou o povo, não, sabe? Deus fez sim cair a maldição sobre eles, sim, né? A palavra de Deus, ela se cumpre, né? Então chegou um momento que tá aqui a maldição. Deus disse que ia amaldiçoar aquele povo, né? Que ia retirar eles da face dele, tá entendendo? E o rei, ele se desesperou, ele fez o possível para que isso não se cumprisse. Mas Deus não voltou atrás, não. Deus não voltou atrás. Você acha o quê? Que você vai brincar com Deus? Você vai brincar. E quando você quiser, você vai... Deus perdoa. Você acha que Deus vai perdoar? Você acha que é assim? Ele perdoa quem Ele quer. Mas se Ele não quiser perdoar, meu amigo, se Ele não quiser perdoar, meu irmão, eu sinto muito, mas Ele não perdoa, não. Tu pode perder tua salvação por causa de besteira. Tu pode perder tua salvação por causa de uma bobagem, mas só porque tu tá brincando com Deus. E Deus não gosta dessas coisas, não. Não brinca com Deus, não. Segue teu caminho direitinho. Segue os caminhos de Deus direitinho. Tenta se santificar a cada dia. Se distancia do pecado. Quanto mais tu puder se distanciar do pecado, tu se distancia. Tu vigia. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Pode ser que quando tu quiser pedir perdão a Deus, seja tarde demais. Pode ser que quando tu se arrepender, seja tarde demais e não dê tempo. Pode não dar tempo tu se arrepender. Então tu pensa. Antes de tu fazer algo para desagradar a Deus, tu pensa. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos exorta. A gente sente. Quando a gente vai fazer algo que não é do agrado de Deus, a gente sente. E aí cabe a você
continuar desobedecendo ou obedecer. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Porque você sabe que o preço do pecado é a morte. A morte espiritual. Tem muita gente aí morrendo espiritualmente. Porque começou com um pecadinho desse tamanhozinho aqui. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Eu vou fazer porque não tem nada a ver. E foi fazendo. Mesmo sentindo a exortação do Espírito, porque sente. Mas não, acho que isso aqui não tem nada a ver, não. Vai pela cabeça de alguns outros. Não, vou fazer porque não tem nada a ver. Ah, é só uma coisinha de nada. Ah, isso aqui não vai me levar para o inferno, não. Não, isso aqui não tem nada demais. E acaba virando uma bola de neve. Acaba crescendo. E o Espírito Santo, você está pensando que o Espírito Santo não sai? O que foi que aconteceu com Sansão? Deus retirou o seu espírito dele, não foi? Quando ele percebeu, Deus já tinha afastado o espírito dele. Gente, o Espírito Santo vaza. Vaza. Tu tá pensando que não vaza? O Espírito Santo não vai habitar em templo sujo, não. O Espírito Santo não vai habitar em templo imundo, não. Ele sai. Ele sai. Sabe quando é que ele sai? Quando tu passa a sentir prazer em pecar. Quando o pecado não importa mais se tu tá pecando ou não. Se tu tá desagradando a Deus ou não. Não importa mais. Então o Espírito Santo não tá mais em ti, não. Tá, não. Pode ter certeza disso. Será que ele volta? Será que ele volta? Aí fica a dúvida, né? Então faça o possível. Faça o possível para tu não perder o Espírito Santo. Faça o possível. Amém? É só isso que eu tinha para falar. Fica na paz de Deus e reflita sobre sua vida. Reflita sobre os seus atos. Porque Deus é bom. Deus é amor. Mas Ele também é justiça.